Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia, quero agradecer pelo convite de eu estar podendo vir aqui fazer esse vídeo sobre sentença, que é um assunto que eu gosto. Vamos lá, pessoal, a sentença no processo penal é o principal instrumento poder do juiz. Barra poder, né? Por que poder? Porque é o instrumento através do qual o juiz diz o direito, é o jurisdiction. Através da sentença, a sentença pode ser desfeita, apenas o juiz da primeira instância dá uma sentença, ela só pode ser desfeita para o juiz de uma hierarquia superior. Eu falo em sede de recurso. E esse ato, ela só pode ser desfeita por um ato judicial e não administrativo, tá? Eu fazendo essa abertura da conceituação da sentença, sentenças são decisões judiciais, decisões feitas pelo juiz, que resolve o mérito. O juiz analisa o processo e as provas e dá um provimento judicial, condenando ou absolvendo o réu. Tá? Vamos lá, pessoal. O vídeo de hoje é sobre os princípios específicos da sentença. O primeiro dele é o princípio da correlação. É um dos mais importantes, porque assim, a sentença deve ter correlação com o acusado e com os fatos imputados a ele. Repito, a sentença deve ter correlação com os fatos, com a acusação e os fatos imputados a ele. A correlação não é com o pedido com o processo, como é no processo civil, mas com os fatos. O juiz tem que se ater aos fatos, que é a verdade processual. Não com o pedido, até porque só tem uma condenação. Também proíba aqui aquele tipo de sentença ultra petita, extra petita, citra petita, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, pessoal, fique atento aqui, que o princípio da correlação. O juiz tem que se ater aos fatos. O réu não pode responder por um fato que ele não praticou, ou um fato que não tem nada a ver com a denúncia, com a queixa. Então, basicamente, esse princípio consagra que essa correlação, especificamente, é com a acusação e com os fatos imputados ao réu. É isso o princípio da correlação. O princípio da livre dicção do direito. O juiz é que dá a leitura jurídica dos fatos, é ele que lê a sentença. As partes se incumbem de apresentar fatos, mas o juiz é que decide sobre a classificação jurídica. O que significa isso? As partes vão mostrar meios de prova ali. O juiz vai analisar, ele tem, através de um princípio que eu lembro aqui, que é da livre motivação, não é livre motivação, me fugiu agora o nome do princípio, que o juiz tem essa liberdade de analisar as provas, refutar algumas, como ele pode refutar a parte da perícia. E depois disso é ele que vai fazer a leitura dessa sentença. Todas as interpretações jurídicas das partes são sugestões. Quem vai dizer o direito ali, em sua liberdade, fundamentando, obviamente, dentro da legalidade, é o juiz. Então, esse é o princípio da livre dicção do direito. Por que livre dicção? Que o juiz não é obrigado principalmente o juiz natural, o juiz tem que ser imparcial. E dentro dessa imparcialidade, ele tem uma lógica. Então, ele é livre, ele não é preso a uma parte. As partes podem dar meras sugestões, mas o juiz é que vai dar o apontamento final. Ele tem essa liberdade, obviamente dentro de uma legalidade, sem cair nessa coisa de abuso, tá bom? O terceiro princípio é o princípio da consubstanciação. Nome chato, mas é esse mesmo. Estabelece que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia ou queixa. E não da capitulação jurídica, o nome do crime. Não, o réu vai se defender do que está escrito na denúncia. Aí você fala, poxa, mas o que está escrito na denúncia não está relacionado ao tipo penal que está no crime?
na adequação penal, a tipicidade. Em outras palavras, o que importa para a defesa é o que aconteceu. Os fatos descritos pelo MP, ou na queixa-crime numa ação privada. E não como o promotor chamou o crime, por exemplo, de furto, roubo, estelionato. Qual que é a base legal disso, pessoal? Abre o seu CPC aí, que você tem que abrir, que você não gosta de ler lei seca, mas abre e vai ler, que é o artigo 383 do CPP, desculpa. CPC, o baralho, é o CPP. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar penas mais graves. Aqui a gente vai entrar em outro assunto que é emendatio libelli, mutatio libelli, mas vamos focar numa coisa. No sentido prático, do sentido da consubstanciação, o réu não se defende do artigo de lei, mas do que é dito, o que ele fez. Se está dito que ele foi lá, subtraiu uma coisa móvel, sem violência ou grave ameaça, ele vai se defender disso. Se houver uma interpretação jurídica diferente, é outro assunto. É um emendatio libelli, é outro assunto. É uma interpretação jurídica diferente quando o emendatio libelli é que o juiz dá uma interpretação jurídica diferente. Não, isso não é furto, é estelionato. É isso. Mas aqui, o princípio fala o seguinte: se o juiz mudar a definição jurídica do fato, que seria uma emendatio, não há prejuízo à defesa, pois os fatos continuam sendo o mesmo. Tá? Mas se o juiz acrescentar fatos novos, a gente está falando de mutatio. Aí é mutatio libelli. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A sentença será nula. Então vamos lá, pessoal. O princípio da substanciação. O que significa? O réu se defende dos fatos narrados, não do nome do crime. O réu se defende dos fatos narrados, não do nome do crime. Narrados aonde? Na denúncia feita pelo MP, na queixa-crime feita por uma ação privada do ofendido. O réu, aqui, vamos dar um exemplo, para dar uma abertura aí? Vamos imaginar que o MP acusa João de furto, no artigo 155 do Código Penal, dizendo que ele subtraiu um celular em uma loja. Durante o processo, o juiz entende que João, na verdade, usou força para pegar o celular, caracterizando o roubo, 157. O juiz pode alterar a interpretação, a capitulação para roubo. Isso está previsto no 383 do CPP, sem mudar os fatos, pois João sempre soube que o fato imputado era o de pegar o celular da loja. Não há nulidade, pois os fatos permanecem idênticos. Ele está respondendo ali na denúncia está falando que ele, na denúncia do MP, ele entrou numa loja e com força pegou aquele celular. Então sempre foi roubo. Então não houve uma mudança de fato. Houve talvez uma falha na tipificação de qual era o tipo penal, se era furto ou roubo, e o juiz só fez uma nova interpretação, que aqui chama de capitulação. Ele capitulou para roubo, ele modifica, ele faz uma interpretação. Ele não modifica o fato, ele modifica a interpretação de qual tipo penal. Esse é o princípio da consubstanciação, regra essencial para o processo penal. O réu no processo penal se defende dos fatos, ou seja, a condenação por um crime diferente, mas compatível com os fatos. Pode acontecer de houver uma interpretação como crime diferente, mas os fatos originais eram aqueles. Só havia um erro ali de qual era o tipo penal. Tudo bem? Esse vídeo aí foi sobre princípios específicos da sentença. Muito obrigado.